Bom dia a todos. E apenas para assentar as ideias, né, eu gostaria de ver o que nós estamos tratando nessa série de entrevistas, que é, na realidade, o estresse. E para que as pessoas entendessem o estresse, nós voltamos muito ao passado, na época do Homem das Cavernas, em que, por milhões e milhões de anos, eles sofreram uma sobrevivência muito séria, da parte de intempéries, de sobrevivência de vida, de fome, e uma série de coisas, inverno. E então eles passavam um estresse muito grande, e as reações químicas que os corpos deles iam apresentando nessa repetição por milhões de anos acabaram passando para os nossos genes. Então, essa repetição, e é uma lei física, que tudo que se repete acaba se eternizando. Então, nós temos, por milhões de anos, esta genética de sobrevivência no nosso corpo, e foi transferida para a nossa era espacial. Então, lembrando que nós temos genes pré-históricos e vivemos numa era espacial. Aí o que acontece? O Homem das Cavernas, ele se estressava, porém, esse mecanismo de estresse que é salutar, que é de sobrevivência, após ele resolver o seu problema, ele desarmava e as coisas resolviam, o seu corpo voltava ao estado normal e ele não sofria as consequências de um estresse crônico, porque ele desarmava esse mecanismo, como nós já falamos em entrevistas passadas. Apenas para lembrar que no nosso mundo moderno, nós não desmanchamos esse mecanismo de estresse, porque os nossos problemas, os nossos bichos estão no nosso cérebro hoje. Então a nossa luta não é de sobrevivência, porém é uma luta virtual com os nossos problemas do dia a dia que a era moderna nos trouxe. Então o não desarmamento desse mecanismo é que trouxe todas essas complicações que nós já vimos em entrevistas passadas. E hoje eu gostaria de falar particularmente a respeito das doenças chamadas autoimunes, onde está o lúpus eritematoso, a psoríase, vitiligo, alopecia areata, a doença de Crohn, já está se pensando em diabetes tipo 1, e a cada vez mais os estudos vão aprofundando e vendo que há uma grande parte de doenças chamadas autoimune. E o que é uma doença autoimune? É aquela em que o próprio organismo reage contra ele. É como se fosse uma autodestruição. Alguma coisa ocorre no seu organismo em que as suas defesas se voltam contra ele mesmo. Até há muito pouco tempo, as doenças autoimunes eram classificadas nos livros médicos como doenças de causa desconhecida. Então existe um capítulo que a gente não sabe o porquê das coisas, então coloca causas desconhecidas. Mas com o estudo da bioquímica do estresse, hoje se avalia que existe uma explicação química, o porquê que isso ocorre. O que não se sabe, talvez, e eu também não sei, é que se todas as doenças autoimunes vêm desse mecanismo. Mas eu tenho tido, na minha clínica particular, respostas a respeito disso, e grande parte vem dessa explicação. Voltando ao Homem das Cavernas, e lembrando que todas as reações que nós falamos em entrevistas anteriores, elas se dão em conjunto, não é uma por uma. E cada ser humano vai apresentar maior ou menor resposta ao estresse, dependendo das suas tendências. Então, quem tiver tendência a diabetes fica, obesidade fica, a infarto, acidente vascular, e uma hipertensão, e uma série de coisas que o estresse pode causar e que não é obrigatoriamente que cause. Então vai depender das tendências, da quantidade de estresse da pessoa, de uma série de fatores que poderão ocorrer ou não essas doenças. Aí, voltando ao Homem das Cavernas, quando ele estava
lutando com um bicho ou caçando, ele poderia se ferir. E aí, o que é que o organismo, na sua plenitude de mecanismo de estresse, ele faz? Ele muda um pouco a viscosidade do sangue, muda a aderência plaquetária, para que o sangue fique um pouquinho mais viscoso. Se ele sangrar, ele evita hemorragia. E isso nós vamos falar numa entrevista mais para frente, o que ocorre em consequência disso. Mas ele poderia se ferir e se contaminar. Que naquela época já existiam bactérias e eram grandes causas de morte, por isso era uma das causas que a sobrevivência, a longevidade do homem das cavernas era muito pequena. Então, se ele se ferisse, não existia antibiótico naquela época, muito menos farmácia. Então, o corpo, na sua plenitude, ativa uma glândula chamada timo. E esta glândula, ela fica no pescoço, perto da tireoide, esta glândula ela vai buscar glóbulos brancos de defesa, leucócitos, portanto, e transforma esses leucócitos em leucócitos T. T da palavra timo. E esses leucócitos têm uma função de matar essas bactérias. Então é uma reação do organismo muito perfeita, muito linda e muito importante, porque essas bactérias poderiam matar essa pessoa, o timo resolve o problema, não deixando que isso aconteça. E aí, voltando para os dias de hoje, o que acontece com o nosso estresse? Nós vamos dormir com o bicho e não desarmamos esse mecanismo. Então, o que o timo, ele fica dia e noite estimulado. E não tem bactérias, não tem infecção, como teria na época das cavernas. Então ele fica desorganizado na sua função e passa a destruir o próprio corpo, provocando as doenças autoimunes. Então, o senhor está explicando do ponto de vista químico, né, como que surgem essas doenças autoimunes. O senhor disse que ainda há algumas que são de causa desconhecida, mas destaca aquelas que têm relação direta, de acordo com os estudos que o senhor fez. Eu gostaria que o senhor repetisse quais são. Eu tenho casos particulares que eu estou pigmentando vitiligo, estou limpando algumas psoríases, e não estou enfronhado com outras doenças autoimunes porque não faz parte da minha especialidade. E geralmente são doenças um pouco mais sérias e que a pessoa vai procurar um especialista. Mas a orientação é para as pessoas que têm doença autoimune que pensem nisso. E pensando nisso, que procurem recurso baseado nisso. Aí o que acontece... existe um outro mecanismo de defesa que não deixa com que o estressado estimule o seu timo, que vá fazer uma destruição. E quem não deixa o timo provocar essa reação autodestrutiva é a vitamina D. Voltando à velha vitamina D. Então, provavelmente, o homem das cavernas não tinha doença autoimune, primeiro porque ele desarmava o mecanismo, e mesmo se não desarmasse, a vitamina D, que ele vivia exposto ao sol, era uma quantidade suficiente, ele resolveria o problema. A vitamina D, quimicamente, nessa reação, ela estimula uma coisa que se chama tolerância imunológica. Ela atua numa enzima lá e ela impede que o timo inicie essa reação de doença autoimune. E cada pessoa, voltando nas suas tendências, poderá ter a sua tendência para a sua autoimune. Não quer dizer que todo mundo vai ter tal doença autoimune. Volto a insistir nas tendências. É possível que pessoas tenham o seu timo estimulado, que tenha vitamina D baixa e não tenha doença autoimune, porque cada corpo reage de uma maneira. Mas o que se sabe quimicamente é que a vitamina D impede que o timo se agrida, quer dizer, agrida o nosso corpo. Ele faz o que se chama uma tolerância imunológica. Então,
quem tem doença autoimune, pense nisso e vá dosar a sua vitamina D. Falamos de doenças autoimunes neste programa específico, com a relação do estresse e as consequências que ele pode trazer para o ser humano. E eu peço ao doutor Nanal que já nos oriente no próximo programa, ainda nessa série sobre estresse, qual será o nosso próximo tema, doutor? Ainda terminando essa parte, esses casos que eu tenho tido sucesso, todos eles tinham deficiência de vitamina D. Então eu estou corrigindo esses problemas, não usando o tratamento convencional, que são remédios que interferem na imunidade e pode trazer problemas para o ser humano, né? Estou apenas corrigindo a vitamina D e a consequência autoimune está desaparecendo. E para a próxima entrevista eu gostaria de falar, como eu falei, nesse aumento de viscosidade do sangue, que era uma defesa do homem das cavernas para que ele não tivesse hemorragia. Nós vamos ver que vai trazer sérias consequências no dia de hoje, no sentido de acidente vascular, de arteriosclerose. Nós vamos falar de depósito de gordura no sangue, que já existem provas químicas de pessoas com exames normais, magra, e que pode ter placa de gordura no seu sangue devido ao estresse. Poderá morrer, inclusive, às custas disso.